Fala aí, rapaziada do canal Complexo Vascaíno. Tranquilidade? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Galera, Vasco hoje ganhou o jogo treino por 3-1 no CT Moacir Barbosa. Sabe contra quem? Sampaio Corrêa. Mas calma, não é aquele Sampaio Corrêa do ano passado, o bicho papão. Quem se lembra daquele jogo? Aquele jogo deixou muito vascaíno louco, hein? Pirado da cabeça. Mas foi contra o Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro. Vamos falar sobre isso. E mais, jogador importante do elenco renovou seu contrato até 2026. Você sabe quem é? Vamos falar sobre isso. E para fechar, presidente do Fluminense abre a boca contra o Vasco. Mas a gente não deixou barato não. Vamos responder ele. Mas galera, antes da gente continuar, você aí que não é inscrito do canal, se inscreva. Minha frase padrão aqui do canal. Vascaíno ajuda Vascaíno. Você já ajudou um Vascaíno hoje? Esse é o momento. Deixa um like aí no vídeo. Aqui na barra de comentários, você concorda comigo? Discorda? Escreva aqui e sem demoras, vamos para o vídeo. Vambora, valeu! Então é isso, rapaziada. Vambora! Com gols de reforços, reservas do Vasco vencem o Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro. Esse eu nunca vi, filho. Por 3-1 em jogo treino. O elenco vascaíno se representou na tarde dessa terça-feira no CT Moacir Barbosa e o grupo foi dividido para duas atividades. O primeiro grupo, que participou por mais tempo do duelo diante do Palmeiras no último domingo, e realizou o trabalho regenerativo. Ou seja, a galera do time titular ali, que jogou quase o jogo todo contra o Palmeiras, ficou ali fazendo trabalho regenerativo e o time reserva jogou essa partida contra o Sampaio Correia, do Rio de Janeiro, ó. Esse é novo. E já adianto pra vocês, eu acho esse tipo de atividade muito legal, cara. Eu tava até refletindo sobre isso, acho que seria maneiro. Time titular, jogou, já bota um jogo treino no outro dia. Entendeu? Pra molecada que não jogou, pra sempre manter ritmo de jogo. Cara, eu acho isso muito interessante. Espero que o Vasco continue com esse tipo de atividade. E o seguinte, os gols, foi 3-1 o placar, né? Como eu comentei pra vocês. Os gols foram do Matheus Carvalho, Matheus Cocão, né? Que ele mudou de nome aí no Vasco. Eu acho que ele achou que esse apelido poderia pegar mal. Realmente é um apelido muito folclórico, vamos dizer assim. Juan Cruz, que veio do Santos. Esse já até chegou a ficar no banco em alguns jogos. Mas o Pedro Raul, cara, não sai de jeito nenhum. E o Carabarral. Carabarral aí, que inclusive fez um golaço nesse jogo treino aí. Os gols já tem no Vasco TV, na Vasco TV. Só que eu não posso passar aqui pra vocês por causa de direitos autorais. Mas, cara, foi um golaço de falta, mostrando uma das suas características, um dos seus pontos fortes, né? Inclusive a gente já fez vídeo dele aqui no canal. Ele chuta muito bem de fora da área e a falta dele é muito precisa, cara. Então tá aí. Vamos dizer assim, nossos três últimos reforços dessa última janela aí que já se fechou, se apresentando bem, fazendo gols em jogos treinos. E, cara, isso é importantíssimo demais, sabe? Pro Barbieri ter mais, vamos dizer assim, mais amostra desses jogadores, cara. Muito positivo, eu acho, esse tipo de jogo treino. Inclusive, já vou aqui adiantar. O Vasco TV hoje fez uma entrevista rapidinho, um boletim ali com o Barbieri, sabe? Só o que ele achou do jogo treino. Não vou poder trazer esse vídeo para vocês, mas eu anotei algo interessante. Ele chegou a falar que a atividade é importante para dar ritmo para quem não vem iniciando aos jogos. Também acho, é o que eu falei, acho que seria o ideal. Vasco jogou contra o Bahia, um exemplo, na segunda-feira. Terça-feira já faz jogo treino, já bota a galera que não jogou para jogar. Manter ritmo jogo, essa galera entrar, ó, nos jogos já quente, sabe? Já com ritmo. E para conhecer os novos reforços também. Ele conheceu bem, né? Porque Cocão, Juan Cruz e o Carabarral fizeram os gols desse jogo de 3-1. Então eu acho muito importante, cara, esse tipo de jogo treino. Espero que o Vasco continue fazendo. Vamos continuar falando do nosso time? Seguinte, galera, saiu uma notícia hoje relacionada ao SofaScore. É um aplicativo que consegue detalhar como é que o jogador se sai durante as partidas. Ele acaba fazendo uma pontuação. E algo interessante é que o Léo Jardim é o goleiro com mais defesas no Campeonato Brasileiro de 2023. Aqui ele tem 2 jogos, 3 gols sofridos, 14 defesas, 3 defesas difíceis, contando dessas 14. E 82% de bolas defendidas. Ao mesmo tempo que é positivo, é meio preocupante. Você pode falar, pô, caramba, como é que o Vasco tá tomando tanto chute? Cara, a maioria, não sei se vocês já repararam, é ali da entrada da área. A gente está com essa deficiência. O time, quando volta tanto que a entrada da área fica livre. Inclusive o Dudu chutou no último jogo. Naquele jogo lá a gente tomou um gol por causa disso, contra o Atlético Mineiro, que o zagueiro dele chutou de fora da área. Então esse é um problema crônico do Vasco atual,
que é deixar a frente da área muito aberta, sabe? O Barbieri tem que se preocupar mais com isso, botar um volante ali para fechar, um atacante mesmo, um ponta, não sei, tem que dar o jeito dele, mas precisamos defender a entrada da área, tá muito livre, cara. Isso é muito nítido. Inclusive, a maioria dessas defesas, acredito eu, que tenha sido desse tipo de chute. Mas tá aí, o lado positivo é que o Léo Jardim vem fazendo o seu papel bem, atuou muito bem contra o Galo, atuou bem também contra o Palmeiras, não fez as mesmas defesas que fez no jogo contra o Galo, mas tá muito na média, tá passando muito bem. Hoje os dois melhores jogadores do time são o Léo Jardim e o Gabriel Peck. Isso não tem como negar, não tem como discordar. Beleza? Então vamos continuar aqui. Marlon Gomes renova o contrato com o Vasco até 2026. Muito bom, um jogador aí que, principalmente no Campeonato Sul-Americano, né, com a seleção brasileira sub-20, cara, apresentou um campeonato excelente, vários passes, inclusive para o Andrei, né? Que o Andrei foi artilheiro, o volante artilheiro, mas o Marlon Gomes mostrou que tem muito potencial. Ano passado ele já mostrou na Série B, ele teve ótimas partidas, óbvio, oscilou porque é um garoto e faz parte do processo. Mas o Marlon Gomes é um jogador que a gente tem que ter paciência. E, cara, um grande exemplo que eu dou pra ele é o seguinte: quantos anos ele tem? Marlon Gomes tem 19 anos. Gabriel Peck tem 22. Ou seja, cara, com 19 anos, ele ainda tem esse tempo de evolução, cara. O Gabriel Peck, sabe, passou por tantos momentos com o Vasco, Série B, foi rebaixado Série A. Ó, agora tá deslanchando, tá jogando bem pra caramba. Então isso mostra mais ainda pros vascaínos que a gente precisa ter paciência com os jogadores, sabe? Marlon Gomes já mostrou ótimo futebol em seleção, no próprio Vasco. Cara, ele talvez esteja no momento ali um pouco mais abaixo, não tenha entrado tão bem, mas talvez por estar vindo de lesão, mas faz parte, sabe? Moleque de 19 anos. Vamos comparar com o Gabriel Peck, tem 3 anos aí até chegar a 22. Então, uma hora, eu tenho certeza, é um jogador que tem estrela. Uma hora a estrela dele vai brilhar mais, sabe? Vai dar alegria pra gente vascaínos. Inclusive o Milan tava de olho nele, né? A gente não sabe se no meio do ano ele pode sair do Vasco. Dependendo da proposta, eu acho que pode ser positivo. Mas caso ele continue, tudo de bom para Marlon Gomes, que aí tem esse contrato renovado com o Vasco até 2026. E a foto dele aqui com o Josh e o Marlon aqui, camisa 26. Ponto positivo aí para a diretoria. E vamos embora, vamos continuar. É o seguinte. Segunda-feira, na próxima, ainda falta bastante ainda, né? O Vasco vai enfrentar o Bahia em São Januário. Já foram 5 mil ingressos vendidos. Cara, impressionante. Impressionante. Botou, vendeu. Botou, vendeu. E provavelmente aqui ainda tá naquele sócio mais caro, né? Talvez só o sócio mais caro possa comprar os ingressos. E 5 mil já foram vendidos. Todos sabem que a carga de ingressos de São Januário é menor. Então, você aí que é sócio, você que quer ir nesse jogo, cara, corra atrás. E caso você não seja sócio, cara, eu acho que é quase impossível você conseguir nesse jogo. Tava até conversando com um amigo meu nesses dias. Cara, hoje, pra assistir o Vasco, tem que rezar pro Vasco jogar no Maracanã. Aí até você consegue comprar ingresso e tal. Mas São Januário hoje é tomado por sócios. Só sócios têm condições de comprar ingressos e assistir ao Vasco São Januário. Infelizmente para um, felizmente para outros. Acredito eu que caso você seja sócio também deve ser muito confortável, porque você sabe que seu ingresso ali está praticamente garantido. Então é isso, 5 mil ingressos, ainda faltando uma penca de dias, né? Hoje é terça-feira ainda, o jogo é só na segunda-feira, então, cara, vai esgotar a casa lotada com certeza. Espero que a gente faça um bom jogo contra o Bahia. Inclusive o Bahia perdeu ontem, né? Perdeu ontem pro Botafogo. Eles vão jogar a Copa do Brasil, se não me engano, na quinta-feira. Espero que eles percam também, chegam ali no limite contra o Vasco. Tenham que sair desesperados e o Vasco aproveite as oportunidades que vão aparecer. E vambora. Vamos passar. E é o seguinte, os ingressos, né? Os ingressos para Vasco e Bahia, arquibancada R$ 90. Achei um preço bom, VIP 140, social 190, visitante 90. Aquele preço que o Vasco fez contra o ABC na Copa do Brasil, que se não me engano a arquibancada estava 150. Eles repensaram, né? Que deu muita M, vamos dizer assim, para não falar a palavra inteira, que a torcida organizada não foi naquele jogo. Ficou muito perceptível que o Vasco sentiu falta da sua torcida ali, que é uma torcida mais quente, mais calorosa, gritando, sabe? Mas o ingresso aí tá com preço legal, lembrando que o sócio ele tem desconto, né? Se eu não me engano, o sócio mais barato tem desconto de 30%, então esse valor ainda vai ser abatido. Então tá aí, valor interessante para quem é sócio. Jogo muito bom para ir, jogo tranquilo. Se eu não me engano, Vasco e Bahia também tem torcidas aliadas, é tipo Vasco e Palmeiras. Vamos passar aqui pro lado. Além da volta de Maurício Barbieri, no caso Maurício Barbieri foi expulso, né, no penúltimo jogo. No jogo passado quem ficou foi o Maldonado. O Vasco deve ter 3 novidades relacionadas para enfrentar o Bahia. Raus, que é o goleiro, né,
cumpriu suspensão pelos acontecimentos da Ilha do Retiro, ó. Desde o ano passado, o cara ainda sofreu punição ainda. Matheus Carvalho, que é o Matheus Cocão, e o Carabarral vão estar no banco aí nas próximas partidas. Eu tô muito curioso pelo Carabarral. O Galaz, ele vem ganhando muitas oportunidades para jogar ofensivo, mas não é a dele, cara. E o Carabarral é a dele, sabe? Ele é, entre aspas, o camisa 10, apesar dele não estar vestindo a camisa 10 no Vasco. A camisa 10 está guardadinha, provavelmente, para o meio do ano. Vamos ver o jogador que vai aparecer. Mas Carabarral aí, Matheus Cocão, não sei se Matheus Cocão vai ter muito espaço por ele ser volante. Acho que tem outros jogadores com mais prioridade na frente dele. Mas Carabarral provavelmente vai ter oportunidade contra o Bahia, eu tenho quase certeza, cara. Vamos continuar e mais. Cara, ontem eu fiz um vídeo especial praticamente falando só de Maracanã. E não acaba, o assunto não acaba, sabe? O presidente do Fluminense hoje, ele falou algumas coisas sobre o Vasco, algumas coisas delicadas, sabe? É um presidente que gosta muito de aparecer, diferente do presidente do Flamengo. Parece que o presidente do Flamengo não é um esquenta-cabeça com isso. O presidente do Fluminense mete a cara. Eu separei alguns trechos aqui de algumas coisas que ele falou hoje. E tem que, tem que ter paciência, cara, para ouvir esse tipo de coisa. Ele falou o seguinte: o que eu estou dizendo se comprova essa semana. O Vasco entrou com o liminar, jogou contra o Palmeiras, destruiu o gramado, mas na próxima segunda-feira, contra o Bahia, ele informa para a CBF que quer mandar o jogo em São Januário. Porque um jogo segunda-feira à noite, teoricamente, de menor público, não é maracanizável. Ele joga no Maracanã quando acha que é maracanizável. E quando não é, ele joga no estádio dele. Cara, mas o fator é o seguinte dessa fala dele. Pelo que ele dá a entender, o Vasco só gosta de jogar no Maracanã final de semana, domingo, que são jogos onde o torcedor talvez tenha mais tranquilidade para ir, não esteja trabalhando, o trânsito esteja mais tranquilo. Beleza, o Vasco faz isso. O Vasco tá errado, cara? Não, o Vasco não tá errado, cara. Porque o primordial de tudo. Hoje quem comanda o Maracanã é quem? É Flamengo e Fluminense, temporariamente. Correto? Se a gente for seguir a linha de raciocínio que o Maracanã é de todo mundo, quando esses dois times não estão jogando, pode ter jogo lá, correto? Tanto de Vasco quanto de Botafogo, ou Volta Redonda, caso queira mandar o jogo lá, sabe? Então, cara, no domingo simplesmente não teve jogo de ninguém. O Vasco jogou lá, quis ser um jogo maracanizável, igual ele fala, tá tudo bem, porque nenhum time iria jogar lá. Sabe? E ele quer culpar o Vasco por causa disso. Qual é o problema? Não tem nada de errado. Ele mesmo não falou nada de errado, sabe? Não tem problema algum. E mais, mais um trechinho aqui no final. O Flamengo vai nitidamente ter prejuízo durante a semana, vai jogar num gramado ruim. E o Fluminense contra o River Plate na terça-feira vai jogar num gramado ruim por falta de respeito do Vasco aos critérios técnicos. Nunca houve nenhum tipo de intransigência no sentido de não flexibilizar para o Vasco e para o Botafogo. Cara, antes mesmo do jogo do Vasco começar, o Sport TV já estava focando no gramado. O gramado já estava péssimo. Péssimo. E, cara, qual foi o último jogo sem ser clássico que o Vasco mandou no Maracanã? Foi no ano passado, cara. Foi no ano passado. Acredito eu que o Vasco, até em clássicos mandando esse ano, acho que o Vasco tenha feito 1 ou 2 jogos. 3 jogos, se não me engano, foi contra o Botafogo. E os 2 jogos pela semifinal do Campeonato Carioca contra o Flamengo. Sabe? Mas tirando isso, cara, o primeiro jogo que o Vasco mandou sem ser clássico foi agora contra o Palmeiras. E isso é ridículo. Ele fala que a culpa do gramado do Maracanã é do Vasco, cara. Um jogo, cara. Sabe? Cara, é inacreditável. Eu já venho acompanhando. Como esse presidente do Fluminense é um presidente que ele aparece muito, eu já vi bastante entrevistas dele, tanto na televisão, sabe? E, cara, ele. Eu não sei, ele vive num mundo à parte, sabe? E eu tô até preocupado com esse tipo de situação. Logo após o jogo contra o Bahia, vamos ter o clássico, né? Flamengo e Fluminense. Cara, imagina como é que vai estar o clima dos torcedores, cara. Totalmente inflamado, cara. Imagina o que pode acontecer. Deus me livre, sabe? Então, eu já vou até adiantando. Provavelmente no futuro eu vou até fazer um vídeo especial falando isso. Mas, cara, contra o Fluminense, caso você vá, não leve seu filho, não leve sua esposa, porque por tudo que anda acontecendo, vai ser um jogo muito tenso, cara. Vai ser um jogo extremamente tenso, sabe? Então é isso, cara. Vai fomentando ali, alimentando, jogando faísca, sabe? E as duas organizadas, a Força Jovem já tá aparecendo. Hoje mesmo a Força Jovem já apareceu, rebatendo tudo que o presidente do Fluminense falou. Inclusive essa entrevista foi no Sport TV. Então são tipos de coisas, cara, que é perigoso. É perigoso e espero que não aconteça nada de ruim. E aí o Carlos Osório, vice-presidente geral do Vasco da Gama,
fez uma resposta aqui: estamos vivendo um teatro absurdo. É público e notório que o Vasco tem uma proposta para a gestão temporária do Maracanã desde outubro, em condições financeiras mais vantajosas para o Estado que as atuais. É inacreditável não permitir que o Vasco apresente sua proposta. Quem ganhar de WO, querem ganhar de WO, excluindo a concorrência. E é o que aconteceu hoje. Flamengo e Fluminense hoje renovaram sua sessão temporária do Maracanã por mais 180 dias. Ou seja, o Vasco tentou bloquear isso, o Vasco tentou entrar nessa sessão temporária, mas o governo fechou os olhos. E hoje já passou já para o Flamengo e Fluminense, inclusive vai sair no Diário Oficial de amanhã. Diário Oficial desta quarta vai confirmar sétimo acordo consecutivo. Sétimo acordo consecutivo. Eles ficam renovando temporariamente, direto. Dessa última vez o Vasco tentou entrar no meio, mas não deu. Eles só renovaram com a dupla Flamengo-Fluminense, sessão temporária do estádio. E blá, 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 blá. E aqui no final, o governo do estado está finalizando as justificativas e alterações sobre o processo de concessão do Maracanã. Está sob a análise do TCE. O material será entregue no próximo dia 29, quando termina o prazo concedido pelo tribunal. Após essa etapa, o processo passará por nova análise do corpo técnico do TCE e também no Ministério Público do Tribunal. A expectativa é que o julgamento seja favorável aos ajustes e a licitação seja retomada dentro de 40 dias. Ou seja, daqui a mais de um mês, entendeu? Caso esteja tudo organizado, tudo bonitinho, pode ser que haja o começo ali dos estudos para ver se está tudo certo, para que aconteça a licitação permanente ou de longo prazo do Maracanã. Cara, ou seja, o Vasco vai ficar aí esperando mais de um mês para algo que já vem lutando, praticamente só o Vasco luta para isso. Flamengo e Fluminense, eles estão nem aí. E por eles vai ser temporário até o fim do mundo, sabe? Mas o Vasco tá buscando isso desde o ano passado e daqui a 40 dias talvez vá se sair o estudo e tal para ter a licitação do estádio do Maracanã. E mais uma vez eu repito para vocês, cara, é inadmissível. É inadmissível porque a gente está falando de um estádio público, a gente está falando de um estádio onde qualquer torcedor, tanto de Botafogo, de Vasco, Fluminense, sabe, Flamengo, podem comparecer no estádio, sabe? Tem esse direito. As instituições são centenárias e eles tratam como se o Rio de Janeiro, o Maracanã, fosse Flamengo e Fluminense. Então por que não pinta logo lá de vermelho e preto, de grená? Aliás, de vermelho e preto, né? Porque o Fluminense está nem aí. Tu vê que o presidente do Flamengo não mete a cara pra falar sobre isso. Quem mete é o presidente do Fluminense. Então, cara, eu tô cansado e já não quero dar tanto espaço pra isso. Obviamente, eu vou continuar trazendo notícias pra vocês. Mas nos últimos 10, 15 dias, cara, tenho falado muito de Maracanã e você não vê um fim. É tipo um túnel que você não vê a luz. É um túnel que tá indo, tá indo. E, ó, hoje se confirmou. Só renovou. Sabe, do nada. E aqui, ó, querem ganhar de WO excluindo a concorrência. O Carlos Osório falou. Eles querem ganhar de WO, eles querem ganhar de qualquer jeito, sabe? Sem disputa, sem nada. Isso eu acho que é prejudicial tanto para o estado do Rio de Janeiro quanto para o Maracanã. O estado, sabe, deixa de receber mais públicos nos jogos, porque tá banindo a torcida do Vasco. O estado talvez deixe de receber turistas, porque o Vasco jogando são mais jogos dentro do estádio, sabe? São mais pessoas vindo para o estado do Rio de Janeiro, igual a torcida do Palmeiras que compareceu no último jogo. Então, é mais ou menos isso. Então, galera, muito obrigado aí por você que assistiu até aqui nesse momento. Caso você não seja inscrito no canal, peço que você se inscreva. Deixa o joinha aí também no vídeo. Comente aí caso você discorde ou concorde de alguma coisa que eu falei. Tamo junto e, cara, isso aqui tá difícil, hein? Tá difícil. Então é nóis, rapaziada. Valeu, forte abraço. Tamo junto.